A Vigilância Sanitária de Anápolis apreende 1,5 tonelada de alimentos e remédios vencidos em um abrigo de idosos. Um homem é preso em Caldas Novas, suspeito de aplicar o golpe do falso amor em idosas. O golpista conseguiu tirar R$400 mil de uma única vítima. Das 6 cidades goianas com o preço médio mais caro da gasolina, 4 são do entorno do Distrito Federal. Chuva boa e no tempo certo. Tem produtor de soja do sudoeste goiano que já terminou o plantio do grão. Hoje é quarta-feira, 20 de outubro e o Jornal Anhanguera está começando agora. Olá, boa noite para você. Jornal Anhanguera um pouquinho mais cedo hoje, agora 6 horas e 36 minutos. A gente começa falando do preço da gasolina em Goiás, que é o 4º mais caro do país. O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo e olha só como é que está a situação. Em primeiro lugar, tem o Piauí, que está R$ 6,93. Na sequência aqui tem Rio Grande do Norte, com R$ 6,85. Em terceiro lugar, Rio de Janeiro, R$ 6,78. A gente está vendo aí no telão. Em quarto lugar, Goiás, custando R$ 6,75. Isso no preço da gasolina, que está cara demais e assustando todo mundo, né? E olha, das 6 cidades aqui de Goiás com valor médio da gasolina mais caro, 4 estão no entorno do Distrito Federal. É o que aponta uma pesquisa semanal que é feita pela Agência Nacional do Petróleo. A avaliação foi feita em 152 postos e o resultado colocou as cidades do entorno de Brasília numa posição nada interessante. A pesquisa mostrou que o preço médio da gasolina mais alto do estado está em Águas Lindas, R$ 6,89. A cidade é seguida no ranking por Aparecida de Goiânia, Valparaíso, Goiânia, Formosa e depois Lusiânia, que tem o preço médio de R$ 6,76. Ou seja, das 6 cidades com o preço médio da gasolina mais caro no estado, 4 estão aqui no entorno do Distrito Federal. Registros feitos em Águas Lindas confirmam a pesquisa. Em Valparaíso, dá para encontrar gasolina a R$ 6,69 e a R$ 6,84. Esse posto de combustíveis em Formosa está com a gasolina 10 centavos mais cara do que o preço médio revelado na pesquisa. Segundo o presidente do Sindiposto, vários fatores influenciam nessas variações de preços. Primeiro, eles são livres. A determinação do preço é de cada agente econômico. Cada dono de posto define seu preço a ser praticado, que remunere seu investimento, que dê o retorno esperado. Outra situação são as questões socioeconômicas da região, fator de competitividade, questão também de venda, volume de venda. Os R$20 na mão do seu Agenor não deram para nem 3 litros de gasolina. E olha que ele está abastecendo em Lusiânia, que tem o preço médio mais em conta no entorno, segundo a ANP. Paulo diz que não enche mais o tanque faz tempo e leva susto toda vez que vai ao posto. Num dia estava um preço, no outro estava outro, no outro dia estava outro preço. 3 aumentos na semana ninguém aguenta não. Quem depende do carro não está tendo alternativa para economizar na hora de abastecer. Restam o bom humor e a criatividade. A gasolina desse preço, daqui um dia vai ter que andar de bicicleta, né? Pior, né? Voltar a andar de cavalo, de burro, de jumento, tipo isso. É uma alternativa, né, gente? Um homem saiu do Rio de Janeiro para dar golpes, gente, em idosas aqui em Goiás. Ele se relacionava com as vítimas para conseguir dinheiro. Esse suspeito foi preso em Caldas Novas. A Luana Nunes chega com as informações, porque, Luana, esse homem deixou um prejuízo enorme aí para as vítimas. Só para uma delas, então, o valor foi enorme, né? Boa noite para você. Ei, Gabi, boa noite para você e para todos. Olha só, segundo o delegado responsável pelo caso, na verdade, esses R$400 mil é do valor do prejuízo das 2 vítimas que foram identificadas até agora. Esse homem foi preso em Caldas Novas após uma das vítimas, que é uma idosa de 63 anos, denunciar para a polícia que tinha passado por um golpe. Como eu disse, até agora foram identificadas 2 vítimas. A segunda é uma moradora de Morrinhos, uma idosa também, que tem 73 anos.
essa mulher perdeu um apartamento que foi vendido por esse suspeito sem a autorização dela em julho deste ano. Segundo a Polícia Civil, esse homem agia sempre da mesma forma. Se aproximava dessas mulheres, seduzia, ganhava confiança e se apresentava como namorado. Depois, ele convencia as mulheres que ele deveria ter acesso à conta bancária delas. O golpista, que foi preso em flagrante em Caldas Novas, confessou o crime. E ele contou para a polícia que saiu do Rio de Janeiro após começar uma conversa por meio das redes sociais com uma das vítimas. Esse homem foi levado para o presídio de Caldas Novas e vai responder por estelionato qualificado. Gabi. É um absurdo, né, Luana? Muito obrigada, viu, pelas informações. A Polícia Civil de Anápolis concluiu a investigação sobre as agressões sofridas por uma bebê de 2 meses. A mãe da criança foi presa como a principal suspeita por essas agressões. O Eduardo Idaló tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Eduardo. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todos. Pois é, o inquérito foi concluído pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente aqui de Anápolis. A mãe dessa bebê de 2 meses, a mãe tem apenas 18 anos. Ela foi presa, o mandado de prisão preventiva já foi cumprido. Segundo a conclusão da investigação, ela é a principal suspeita das agressões que essa bebê sofreu em julho desse ano. Ela teve, inclusive, uma fratura grave na clavícula, também muitos hematomas pelo corpo e outras lesões na região abdominal. Ela foi atendida numa unidade de saúde em julho aqui em Anápolis, precisou ser transferida para o UGOL na capital em estado grave. Ela ficou 5 dias internada, mas conseguiu ter alta, está tudo bem com a criança. A Polícia Civil não informou com quem ficou a guarda da bebê nesse período agora que a mãe está presa. A delegada apenas informou que foi necessário pedir a prisão preventiva justamente por ela estar muito próxima da criança. Ela deve responder agora pelos crimes de maus tratos e agressão a essa bebê. Gabi. Difícil, né? Impossível acreditar numa história dessa, né? Tanta violência por parte de uma mãe. Obrigada, viu, pelas informações. Um incêndio provocado por uma vela destruiu parte de um apartamento hoje, no meio da manhã, em Anápolis. O incêndio foi num apartamento do 4º andar desse prédio, no bairro Santa Isabel. Começou ali por volta das 10 horas da manhã e as chamas e a fumaça se espalharam muito rápido. Os bombeiros tiveram que isolar todo o andar do prédio e conseguiram controlar o incêndio. O fogo já tinha atingido mais de um cômodo aí desse apartamento. Ninguém ficou ferido, apesar de tudo isso, né? E segundo os bombeiros, a moradora deixou uma vela, como eu disse, acesa, e aí um dos quartos ali, essa vela acabou provocando esse incêndio. A polícia prendeu um homem investigado por estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 11 anos. A denúncia foi feita pelo Conselho Tutelar e pela tia dessa menina. Segundo a polícia, o homem era amigo da mãe da criança e se aproveitou disso para entrar na casa da família. Numa dessas visitas, ele encontrou a criança sozinha e forçou a menina a fazer sexo com ele, sob a ameaça de matar a família dela se a criança falasse alguma coisa para alguém, né? Ele foi levado para a delegacia de Simolândia, no norte do estado, onde agora vão seguir com as investigações. Continua internada em estado grave na UTI do UGOL, aqui em Goiânia, a criança de 5 anos que foi arrastada na enxurrada em Pires do Rio. A gente te mostrou ontem aqui no J2. O acidente foi no fim da manhã de ontem. Testemunhas contaram que essa criança estava com a avó dela. Elas estavam tentando atravessar essa rua aí que a gente está vendo, mas a enxurrada jogou as duas no chão. A avó da criança conseguiu se salvar aí, mas a menina foi parar debaixo daquele carro que a gente estava vendo. A menina foi socorrida pelos bombeiros e trazida, levada para o Hospital de Pires do Rio e depois transferida aqui para o UGOL, onde segue internada então em estado grave e está respirando com a ajuda de aparelhos. A gente segue daqui torcendo pela recuperação dessa criança. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, anunciou que não vai mais realizar o processo seletivo para a contratação dos recenseadores e agentes censitários para o censo de 2022. Aquele pessoal que faz as pesquisas, né? Quem tem as informações sobre esse assunto é a repórter Tássia Fernandes. Tássia, péssima notícia aí para o pessoal, que estava aguardando por um concurso, os chamados concurseiros, Boa noite para você.
Muito ruim, né, Gabi? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Esse processo seletivo previa aí a abertura de 204 mil vagas para profissionais que iriam trabalhar no censo demográfico do ano que vem. E o cancelamento, né, desse processo seletivo é porque o contrato com a empresa organizadora desse processo terminou nesta semana e não foi prorrogado. O processo seletivo, então, já estava suspenso e agora fica cancelado. O IBGE disse que vai devolver os valores para as pessoas que já tinham feito a inscrição, né? Já tinham pago a taxa de inscrição. Disse que está se organizando para devolver esses valores. O censo ele deve ser feito uma vez a cada 10 anos, mas o último foi feito lá em 2010. No ano passado, 2020, não teve por conta da pandemia. Nesse ano agora não teve por conta da liberação de verbas, que não foi suficiente para a realização da pesquisa, mas está previsto então para ser feito no ano que vem. E o IBGE disse ainda que já está em busca de uma nova empresa para que um novo processo seletivo possa ser organizado. Volto com você, Gabi. Obrigada, Tássia, pelas informações. Céu lindo lá em Jataí, viu? Boa noite para você. Uma operação resgatou 116 pessoas que trabalhavam em péssimas condições em Água Fria de Goiás. A Tarciane Vasconcelos está acompanhando essa história e tem as informações para a gente. Boa noite. Oi, Gabriela. Boa noite a todos. Então, essas pessoas elas foram resgatadas justamente por conta das condições absurdas em que elas estavam trabalhando, que podem ser comparadas à escravidão. Elas faziam parte de vários locais do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, também do Maranhão e do Piauí. Nenhum direito trabalhista era garantido a essas vítimas. 5 crianças e adolescentes também foram resgatados nessa mesma fazenda. Os trabalhadores recebiam R$5 por quilo de palha extraída e do valor eram descontados os valores de ferramentas usadas por ele e vestimentas. Eles trabalhavam com a extração de palhas de espiga de milho para a produção de cigarros. Tinham uma jornada de trabalho muito longa e muitos falaram que também trabalhavam com fome. A empresa responsável foi notificada a formalizar os contratos de trabalho, inclusive os retroativos, e a pagar todos os direitos trabalhistas, o que soma aí R$900 mil. Volto com você. É o mínimo, né? Muito obrigada, viu, pelas informações. Em Anápolis, a Vigilância Sanitária apreendeu 1,5 toneladas de alimentos e remédios vencidos em um abrigo de idosos. Os produtos tinham sido doados para essa instituição. A apreensão foi feita durante fiscalização de rotina da Vigilância Sanitária. Os alimentos e remédios estavam armazenados numa área muito precária. Dá para ver até barata no local do estoque. Ao todo, 1,5 toneladas de medicamentos e comida com prazo de validade vencido foram apreendidos e eliminados no aterro sanitário. A instituição é particular e funciona há mais de 40 anos numa área de chácaras aqui de Anápolis. 37 idosos vivem no abrigo. A direção do local negou que os idosos consumam alimentos e remédios com um prazo de validade vencido. A instituição disse ainda que está à disposição para qualquer esclarecimento. A Vigilância Sanitária não interditou o abrigo, mas abriu um processo administrativo que vai apurar a gestão do local e também pediu que a instituição siga uma série de regras sanitárias. E esse processo ele poderá em culminância de multa ou até mesmo a interdição do mesmo. Então isso tem que ser avaliado ao longo do processo. Prejuízo enorme, né? 3 acidentes foram registrados hoje à tarde em rodovias aqui do estado. Na BR-153, um acidente perto do posto da PRF em Goiânia envolveu 2 caminhões. Chovia na hora e o trânsito ficou congestionado. Na GO 425, na zona rural de Lusiânia, um caminhão com uma carga de areia tombou fora da pista. Segundo os bombeiros, o motorista disse que o caminhão perdeu o freio perto de uma rotatória. O motorista foi levado para a UPA de Lusiânia com suspeita de fratura na clavícula. E na GO 415, uma pessoa morreu no acidente entre um caminhão e um carro de passeio. Foi na saída de Goianápolis, sentido Bonfinópolis. O carro com placas de Goiânia ficou destruído. Ainda não se sabe o que de fato provocou esse grave acidente.
E de manhã, 2 pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre um caminhão e um trator na GO 309 em Caldas Novas. Esse acidente foi na região conhecida como Sapé. Segundo informações repassadas aos bombeiros, o trator estava parado na rodovia ali sem qualquer tipo de sinalização, e a carreta não conseguiu frear a tempo e bateu nesse trator. O tratorista ficou preso às ferragens, a gente está vendo aí a gravidade desse acidente, né? Ele teve ferimentos leves, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a UPA de Caldas Novas. Já o motorista da carreta foi atendido pelo SAMU. Recado agora é para você que está em busca de capacitação para conseguir novas oportunidades de trabalho. O Senac está com mais de 11 mil vagas em cursos profissionais. E o melhor, viu, gente, é tudo de graça. Ao vivo de Rio Verde, o Eduardo Marins vai contar para a gente quais são esses cursos, como que o pessoal pode fazer para garantir uma vaga. Boa noite para você. Oi, Gabi, boa noite para você, para todo mundo. São 10 cursos disponíveis, ou seja, tem para todos os gostos, para todos os perfis e o melhor, né? Você já adiantou, tudo de graça. Não tem desculpa aí para não estudar, né? Para estudar, aliás, né? São 11.300 vagas disponíveis e o que é mais bacana dessa oportunidade é que a modalidade de ensino é online, ou seja, qualquer pessoa de qualquer lugar do estado pode então se inscrever e estudar. Os cursos são para assistente administrativo, assistente de recursos humanos, administrador de banco de dados, atendente de farmácia, administrador de redes, cuidador infantil, cálculos trabalhistas, logística reversa, técnicas de negociação, programador de sistemas. Então são esses 10 cursos disponíveis. Como que faço para me inscrever? go.senac.br/capacitar. Você tem que entrar nesse site e fazer então a inscrição. Lembrando, 11.300 vagas, todas de graça. O único critério que tem aí é que o candidato, né, a família, a renda familiar, não pode ultrapassar 2 salários mínimos. E tem ainda a opção de escolher, viu? Tem cursos nos turnos manhã, tarde e noite. Atenção, porque são 11.300 vagas para 10 cursos disponíveis. Corre lá para se inscrever, go.senac.br/capacitar-se. As aulas começam em novembro, viu, Gabi? Eu volto com você. Muitas vagas e ótimas vagas que o mercado tem precisado, né? Muito obrigada, viu, pelas informações. O passaporte de vacinação é assunto entre vereadores e deputados, mas enquanto nada disso é decidido, muitas empresas já saíram na frente e começaram a exigir o documento, pensando já na segurança dos clientes e também dos funcionários. O único projeto que tramitava na Câmara Municipal estabelecendo o passaporte da vacina em Goiânia nem chegou a ir à votação em plenário. Ainda em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta foi retirada ontem pelo vereador Marlon Teixeira, do Cidadania, que tinha proposto a ação no final de agosto. Pelo projeto, o passaporte da vacina seria exigido para a entrada em eventos culturais e esportivos com grande aglomeração, em que o controle epidemiológico é necessário. Devido às articulações do nosso mandato junto com a Prefeitura, conseguimos um novo decreto, que nesse decreto ele atende o nosso objetivo. E aí, junto com o setor de eventos, ouvindo todos eles, resolvemos retirar, porque a gente já se sentiu contemplado com esse novo decreto da Prefeitura. 5 estados brasileiros já adotaram o passaporte da vacina: Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco e Amazonas. A medida determina que para entrar em alguns locais ou realizar determinadas atividades, é preciso apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid. Aqui em Goiás, um projeto tramita na Assembleia Legislativa. O deputado Lucas Calil apresentou uma proposta para autorizar comerciantes e empresários a barrarem pessoas não vacinadas nos seus estabelecimentos, como medida de proteção aos funcionários e aos frequentadores. O número dos goianos que ainda não se vacinaram é alto e muito preocupante. Quase 1 milhão está nessa situação. Pelos dados da Secretaria Estadual de Saúde, 70% dos goianos tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid e apenas 43% estão com o esquema vacinal completo.
Apesar da resistência de uma parte da população, as vacinas têm demonstrado grande eficácia na prevenção de casos graves e de internações. Enquanto as prefeituras e o governo do estado não avançam em novas estratégias para estimular as pessoas a procurarem os postos e se imunizarem, há um movimento forte da iniciativa privada para preservar a saúde das pessoas. Várias empresas já têm exigido o comprovante de vacinação para o retorno ao trabalho presencial e também na hora de fazer as contratações. Essa empresa de Anápolis, da área de transporte e logística, abriu quase 30 vagas para diversas funções, como motorista de caminhão, frentista e auxiliar mecânico. Na seleção, o comprovante de vacina virou documento obrigatório. Nós, enquanto empresa, oferecemos segurança para os nossos colaboradores que estão trabalhando aqui hoje e queremos que os que venham também façam parte de toda essa estratégia da empresa para a contenção do vírus. Então, com certeza, a principal estratégia é estarem vacinados. O Bruno foi contratado há 2 semanas e ainda está se adaptando, mas disse que ficou mais tranquilo em saber que todos estão vacinados dentro da empresa. Não é só questão de me proteger, eu estou protegendo a quem eu quero, a quem eu gosto, entendeu? Eu vou estar protegendo os colaboradores da empresa, até onde eu for, dentro da minha casa, dentro do supermercado. Então, assim, achei interessantíssimo. É claro que é uma ideia que se deve se apoiar para que todas as outras empresas tenham também esse compromisso social. Esta médica infectologista explica que a pessoa vacinada tem um risco de contágio maior e isso traz perigo não apenas para ela, mas para todos ao redor. Não é uma questão individual, é uma questão de saúde pública. A gente sabe que o exemplo deveria vir de autoridades, do alto escalão, mas nesse caso nós não estamos tendo. Então, por isso que muitos hotéis, bares, boates, cinemas estão viram nesse passaporte da vacinação uma maneira de garantir a segurança das demais pessoas. A médica também lembra que apresentar comprovante de vacina não é algo novo. Já faz parte, por exemplo, do cotidiano das crianças nas escolas e das exigências para a entrada em diversos países. Se você é um engenheiro, se você trabalha numa obra, você tem que ter a vacina de tétano, senão você não trabalha. Se você é profissional da saúde, se você não tiver tétano, hepatite B e febre amarela, você não trabalha. Então, é uma questão de obrigação também. Saúde pública, ela não pode ser vista, eu não quero me vacinar. O coletivo é muito maior que o individual. Consciência social, né, gente? Em Rio Verde, no sudoeste do estado, tem agricultor que terminou o plantio da soja. Isso foi possível assim tão rápido por conta do volume de chuva esse mês. Bem diferente do que foi registrado em outubro do ano passado. O seu Silvio terminou o plantio de 1.100 hectares de soja. Além de não ter acontecido atraso na entrega dos insumos, quem também chegou na hora certinha na fazenda dele foi a chuva. Pelo período que estou aqui, nos 39 anos que estou aqui em Goiás, a primeira quinzena de outubro ou o mês de outubro, nunca vi tanta chuva. Tanto assim, sentido de boa, chuva boa, bem espaçada, volume grande. Este tem sido mesmo um outubro bem diferente aqui na região. Em Rio Verde, em apenas 2 dias, choveu o esperado para o mês inteiro, 140 milímetros. E a previsão para novembro continua otimista. O volume esperado para o mês é em torno de 250 milímetros aqui na nossa região. A partir de quinta-feira deve começar um veranico na nossa região. Mas esse veranico deve durar no máximo uma semana. Essa umidade que nós temos no solo, ela consegue, associado com temperaturas amenas, que deve ficar máxima entre 28 e 32 graus, consegue assegurar a disponibilidade hídrica no solo para a germinação da cultura durante uma semana. E no máximo uma semana volta a chover na região, que é a previsão para os próximos dias. Goiás é o 4º maior produtor de grãos do país. Nesta safra devem ser produzidas mais de 14 milhões e 300 mil toneladas de soja, numa área de quase 3 milhões e 700 mil hectares. Sol e mais nebulosidade na previsão para esta quinta-feira. Continua o alerta de chuvas acompanhadas de rajadas de vento e raios.
Faz calor de 34 graus no norte e oeste. Chove 20 milímetros no leste. O destaque vai para Porangatu, com máxima de 34 graus, umidade em 45% e chuva de 10 milímetros. A imagem do dia hoje é de um carro que ficou preso num bueiro sem tampa, olha o perigo, hein? Na Avenida T9, aqui na capital.